Olá, e aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso curso de Java para iniciantes. Eu sou a professora Cida Castelo e dando continuidade então aqui nos nossos laços de repetição. Hoje nós vamos ver o laço de repetição do while, que é a nossa aula de número 36. Vamos fazer um debug para ver como ele funciona também. Tem um exercício que nós vamos resolver aqui na aula e também vou deixar um desafio para você. Lembrando que o nosso código-fonte e a lista de exercício está disponível no GitHub. Vamos ver então aqui primeiro como que a gente implementa esse laço de repetição do while e depois nós vamos resolver esse exercício aqui que é para calcular a média aritmética de 2 notas para 3 alunos. Mas antes disso, então, vamos lá para o nosso Eclipse, eu já deixei ele aberto, e nós vamos criar então o nosso projeto aqui para a gente começar a ver como que esse laço funciona, como que a sintaxe, como que eu declaro esse laço de repetição. Então, vamos lá criar um novo projeto, então, File New Java Project, eu vou chamar de aula 036, underline, laço do while. Então, laço sem ser cedilha do while. Vou clicar em Finish. Vou clicar com o botão direito em cima do meu projeto. New Class. E aí a gente já vai colocar no pacote curso. E vou chamar essa classe de laço do while. Laço do while, né? Laço sem o C cedilha. Já vou selecionar aqui também para ele criar o main para a gente, tá? Então aqui já está a nossa classe, dá uma conferida. Vou maximizar aqui para a gente ver um pouco melhor aqui o código dela. Então vamos lá. Como que a sintaxe, né? A sintaxe, como que eu escrevo esse laço de repetição? Então, a gente vai começar com a palavrinha do, eu vou ter que abrir uma chaves, e ele vai fechar chaves, e aqui a gente vai colocar, depois das chaves, a gente vai colocar o while, e aqui dentro desses parênteses, a gente vai colocar a nossa condição, a condição de parada, e tem que terminar com ponto e vírgula. Então, essa é a forma como a gente escreve, né, a sintaxe do laço de repetição. Logicamente, condição aqui está dando errado, porque não existe essa variável, né, é só para a gente saber o que a gente tem que fazer aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais a fonte, para ficar melhor para você enxergar, tá ok? Então, essa é a nossa sintaxe do nosso laço de repetição. Esse laço de repetição, a característica dele é que ele é o pós-teste. Primeiro, ele executa, então executa pelo menos uma vez o nosso laço de repetição, porque o teste que ele vai fazer vai ser aqui embaixo no while. Então, vou declarar aqui uma variável int i igual a 1, ok? E eu vou querer que imprima, né? Fazer um print, um systemoutprintln, da minha variável i. E eu quero que esse i ele vá de 1 até 10. Então, enquanto o meu i for menor ou igual a 10, eu quero que ele imprima esse valor do i. Só que eu preciso também, então, fazer o incremento, né? Incrementar
o valor de i. Então, i mais para incrementar de 1 em 1. Porque senão o i fica sempre em 1 e depois ele fica num laço infinito. Tudo bem? Então, vamos executar para a gente ver a saída desse laço de repetição aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte. Então, aí você confere como que foi implementado. Botão direito, Run as, Java Application, e ele imprimiu para mim aqui de 1 até 10, a gente inicializando o nosso i em 1. Eu falei que ele executa pelo menos uma vez, porque se eu colocar o valor de 100, por exemplo, primeiro o que ele vai fazer? Ele vai entrar dentro do laço, vai imprimir o valor de i, vai incrementar o valor de i, e aí depois é que ele vai testar se o meu i é menor ou igual a 10. Nesse caso, é falso, né? Mas ele vai imprimir pelo menos uma vez. Vamos ver se isso é verdade? Então, vou clicar com o botão direito, pedir para executar, Run as. Então, veja que ele imprimiu o valor 100, incrementou o meu i para 101, e agora o meu i 101 é menor ou igual a 100? Não, é falso. Tudo bem? Então, essa é a forma como esse laço funciona. Eu vou pedir para ele imprimir para a gente aqui de 1 até 5. Eu vou clicar com o botão direito, porque a gente vai fazer um debug para a gente perceber como que ele funciona, tá? Então, vou clicar com o botão direito aqui no meu código e debug as Java Application. Nós temos aqui, eu não coloquei o breakpoint, né? De novo, né? De novo, porque numa outra aula eu fiz isso daí. Então, dei um duplo clique aqui na linha 10, eu coloquei um breakpoint para ele parar aqui para a gente fazer o debug. Tudo bem? Isso acontece, né? Então, clicar com o botão direito, Run as, debug, e agora sim ele vai entrar aqui na nossa perspectiva do debug, e a gente vai usando aqui o Step Over ou F6. Vou clicar aqui, então veja que ele inicializou a nossa variável i aqui no nosso painel, onde ele mostra, né, esse lado aqui onde ele mostra do meu lado direito, onde ele mostra o valor do i. Aí eu vou clicar novamente o F6, aí ele incrementou meu i foi para 2, percebe aqui. Então ele vai imprimindo, já tinha impresso aqui, já printou na tela o i valendo 1. Aí agora ele vai printar o 2, vai incrementar, vai testar se ele é menor ou igual a 5, é verdadeiro. Novamente, ele vai fazer a mesma coisa, vai incrementar, o meu i foi para 3, já printou 3, agora incrementou, o meu i foi para 4. Clicando novamente aqui para o próximo passo, o nosso i ele vai printar igual a 4, vai incrementar para 5, veja aqui no painel das variáveis, aí ele vai incrementar o nosso i valendo 6, veja aqui no 5, né, que ele ainda estava no 4. Então, ele vai incrementar para o 6, incrementou em 6, 6 é menor ou igual a 5? Não, é falso, então ele não repete mais, ele não volta aqui em cima no nosso laço de repetição, ok? Ele volta lá, mas ele abandona, então ele viu que aqui a nossa condição ficou falsa, ele só volta aqui, mas ele não entra novamente dentro do nosso laço de repetição. Tudo bem? Então, terminando aqui o nosso debug. Vou voltar para a minha perspectiva do Java, saindo da perspectiva do debug.
Por exemplo, se eu quiser fazer uma contagem regressiva, então vou colocar o meu i começando em 10 e eu vou ter que mudar a condição aqui. Então, enquanto o meu i for maior ou igual a 1, eu quero ir de 10 até 1, só que eu não posso incrementar, né? Eu tenho que decrementar. Ou seja, aqui a gente está, então, agora decrementar o valor de i. Porque eu quero o i valendo 10, depois o i menos 1 vai valer 9 e assim por diante, até ele chegar no 1. Então, 1S Java Application, e aí agora a gente tem uma contagem regressiva aqui de 10 até 1. Tudo bem? Então, bom, essa é a sintaxe, a forma como a gente escreve o nosso laço, o funcionamento desse laço de repetição, o do while. Os laços de repetição mais utilizados são o for e o while. Esse do while eu vejo ele sendo menos utilizado, mas ele funciona também de uma forma indeterminada, que eu posso fazer enquanto a minha condição não for atingida, porque aqui nós colocamos uma condição numérica, mas até, por exemplo, enquanto o meu usuário não digitar o valor 0, eu fico executando uma operação dentro do laço de repetição. Igual a gente fez com o while, a gente pode fazer com o do while. A diferença é que o while, ele testa no início, e se a condição for falsa, ele nem entra no laço de repetição, e o do while, ele executa pelo menos uma vez, e depois é que ele vai fazer o teste da nossa condição. E se for falso, ele abandona o laço. Tudo bem? Beleza? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no nosso slide, e aqui tem um problema exemplo, que é para calcular a média aritmética de 2 notas para 3 alunos. Então, vamos começar esse outro exercício. Vou clicar aqui no meu pacote curso, clicar com o botão direito, New Class, e eu vou chamar essa minha classe de notas de alunos. Vou colocar o main, já vou colocar o nosso main, tudo bem? Então, já coloquei aqui, deixa eu tirar essa informação. Então, nós temos aqui classe notas de alunos e o nosso main já declarado aqui. Nós vamos utilizar aqui o nosso scanner e o loqueio, né? Então, loqueio, vamos fazer o import dele aqui, loqueio do Java util, o set default, e a gente vai colocar o loqueio.us, que é dos Estados Unidos, padrão americano. Espera aí, Ctrl Z e o end aqui, tá ok? A gente vai usar o scanner também, scanner da Java util, vou chamar esse objeto de SC, é igual a new scanner, e fazendo a nossa entrada no system.io, ou IO não, o wind input, tudo bem? E ponto e vírgula. Bom, eu vou declarar minha variável aqui, um int i igual a 3, que ela representa o número de alunos. Então, são 3 alunos, eu vou usar a variável i como contadora. A gente também vai precisar declarar as variáveis do tipo double, porque
é média, então vou chamar nota 1, e são notas, né? Nota 2 e média, declarando então essas 3 variáveis. E aí a gente vai usar então o nosso do, abre chaves, depois do final das chaves, while, e depois tem o ponto e vírgula, não pode esquecer desse ponto e vírgula aqui. Então, enquanto o quê? O meu i for menor ou igual a 3. Menor ou igual a 3. Tudo bem? Porque eu quero 3. Aliás, aqui o meu i vale 1. Tá ok? Então, retificando aqui, a declaração do meu i vale 1 e não 3, como eu tinha colocado. Tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Tudo bem? Então, aqui eu tinha colocado 3, mas vou iniciar com o primeiro aluno, né? Eu vou iniciar com o aluno 1, depois o aluno 2 e depois o aluno 3. Então, enquanto o meu i for menor ou igual a 3, a gente vai fazendo aqui as nossas operações dentro do nosso laço de repetição. Voltando aqui, então, a gente tem que pedir, vou primeiro colocar uma mensagem aqui, vou subir um pouco mais a minha tela. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar um system.out.println e vou colocar aqui assim, olha, aluno, vou concatenar, né? Quero aluno 1, por exemplo, então vou concatenar com a minha variável i. Então, aluno 1, aluno 2 e aluno 3, certo? E aí a gente então vai fazer um system.out.println, vou pedir para de nota 1, 2 pontos, aliás eu vou tirar o ln daqui, só system.print, que eu não quero que ele pule uma linha, tá ok? E aí a gente vai fazer o quê? A nossa nota 1 vai receber, eu preciso converter para double, então double, ponto, parse double, quem? O meu SC, o meu scanner, ponto, next ou next line, tá ok? Tudo bem? Então, aqui a gente está pegando a nota 1 do aluno, do primeiro aluno, né? Então, ele vai repetir 3 vezes. Depois, a gente vai fazer um system out nota 2, então, um system out println. Vamos pedir para digitar a nota 2, 2 pontos, e aí a gente vai fazer a nota 2 é igual a nosso double, ponto parse double, a mesma coisa, né? Pegando o nosso scanner no next line, ponto e vírgula, e a gente já tem então aqui a entrada das 2 notas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a média. Então, média recebe nota 1 mais nota 2, só que eu preciso somar as 2 notas para dividir por 2. Então, vou colocar os parênteses para forçar primeiro fazer essa soma, e aí sim, então, dividir por 2. E aí a gente vai fazer um system.out.println, média, 2 pontos, concatenando com o resultado que deu em média. Tudo bem, então? E aqui o que está faltando? Eu incrementar o meu i, porque senão a gente não incremento de i. A gente não vai sair do i igual a 1. Então, i mais para a gente chegar no i menor ou igual a 3. Tudo bem? Diminui só um pouquinho aqui para você conferir aí o código. Tá tudo certinho.
e a gente vai então testar esse nosso programa que a gente fez aqui. Vou clicar com o botão, vou sair daqui primeiro, clicar com o botão direito, As Java Application. Então, a gente tem aqui, ó, aluno 1, vou colocar nota 5, e nota 2 eu vou colocar nota 5 também, que é só para a gente conferir se ele fez, então, 5 com mais 5, 10, dividido por 2, a média é 5. Nota 1 do aluno 2, então, ele tirou 9 e 10, e a gente tem média 9,5. E aí também agora a gente vai colocar a nota do nosso aluno número 3, ele tirou 6 e 3 deu 4,5. Tudo bem? E aí o nosso programa terminou. Vamos até colocar aqui depois do nosso while, colocar um system out print ln e vamos colocar aqui, ó, fim do programa, que é para a gente ver que terminou o nosso programa aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é colocar depois que ele printou a média, colocar um system out print ln aqui, para ele dar uma quebra de linha, né? Então, vou colocar assim, só um system out vazio. Tudo bem? Vamos ver se melhorou aqui a nossa saída, porque eu quero que ele, depois que ele printou a média, ele dê uma quebra de linha aqui no nosso console. Vou até limpar o nosso console aqui e executar novamente o nosso programa para a gente verificar tudo direitinho novamente. Tá? Então, nota 1 do aluno 1, vou colocar 10 e 5, ele tem 7,5, percebe que aí ele pulou uma linha aqui, esse print ln que eu coloquei aqui, para a gente ter aqui a nota do aluno 2. Então, a nota do aluno 2, ele tirou 6,5 e mais 5, então deu 5,75, e agora a nota do aluno 3, ele tirou 8,5 com mais 9,5, e a gente tem o valor 9 e fim do programa. Tudo bem? Tudo bem, então ficou claro como que foi feito esse programa aqui, como que o nosso laço do while funciona? Então agora eu vou deixar para você um desafio. Nós fizemos esse problema exemplo aqui, e agora o desafio. Esse desafio aqui é para fazer um programa para calcular o fatorial de um valor digitado pelo usuário. O cálculo do fatorial de um número n, é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, até chegar n igual a 1. E a gente usa a exclamação para a gente representar que nós estamos falando com um número fatorial. O número fatorial, ele tem um crescimento exponencial, o crescimento desse número, conforme a gente vai calculando, ele faz uma curva assim, olha, bem grande. Os passos do próximo número do fatorial, ele vai sempre crescendo muito rápido. Então, tem um exemplo aqui, que o fatorial de 0 é 1. O fatorial de 1 é 1 vezes o fatorial de 0. Então, 1 vezes 1 é 1. O fatorial de 2 é o fatorial de 1, que é 1 vezes 2. Então, é 2. O fatorial de 3 é o fatorial do 2, que é 2, que multiplica 3. Então, é 6. O fatorial de 4 é o fatorial de 3, que é 6, que multiplica 4, que é igual a 24. Ou seja, por exemplo, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Tudo bem? Então, esse desafio que eu estou trazendo para você aqui é para calcular o fatorial de um número
digitado pelo nosso usuário. Cuidado para não colocar um número muito grande, porque a gente pode ter problema de overflow de memória. E aí, gostou da aula de hoje? Espero que você tenha gostado. Nós vimos o laço de repetição do while, é o último laço de repetição. O Java tem 3 laços de repetições, que é o for, o while, e hoje nós vimos o do while, e deixei para você também um desafio, que nós vamos trazer esse desafio resolvido na próxima aula. Espero que você tenha gostado, deixe seu like se gostou, se inscreva se não tiver inscrito ou inscrita, compartilhe com os seus amigos, as suas amigas, para a gente continuar trazendo conteúdo aqui no canal do YouTube. E muito obrigada, eu te vejo na próxima aula. Até lá!